Alô, Brasil brasileiro, tudo bem com vocês? Está no ar mais um Longe de Casa. Tudo bem, Jana? Eu sou a Dani e está no ar o nosso programa. Tudo bem, Jana? Tudo bem, Dani? E eu sou a Jana. Gente, antes de começar, já quero falar para vocês, ó, já começa curtindo aí o programa, porque eu sei que vai ser muito bom, você vai se identificar. Então já curte Sim, agora antes que você esqueça, né, quando você assistir até o final, porque eu sei que você vai assistir até o final. E como vocês sabem, eu sou a Jana. eu já falei Jana 30 vezes, né, Jana? Jana. Vai que tem gente nova, né? Porque com fé em Exato, Deus vai é. chegar cada vez Amém. mais nossos Isso. É bom a ouvintes. gente sempre se Então tem que se apresentar. apresentar, que é pra gente ficar Não é bem que eu tinha conhecida. te chamado já Jana 2, 3 vezes. E aí eu falei assim, não, é melhor. Aí Tá vendo? Você já tá se cobrando porque ficou repetindo o meu nome É, aqui, tá é vendo? claro, A mas autocobrança. eu fiz de propósito, porque é o nosso tema do programa de hoje. Vamos falar de autocobrança e autossabotagem. Nossa, é um tema que, assim, nós não temos lugar de fala. Nós somos as donas da fala. Eu ia brincar falando que a gente não tem lugar de fala, mas não. Eu acho que, assim, se tem alguém que entende de autocobrança e autossabotagem, somos nós. Somos Nós nós. estamos aqui vulneráveis, mostrando para vocês que, sim, todo mundo tem um pouquinho de autocobrança e de sabotagem, mas eu acho que tem umas pessoas que exageram um pouco. Eu sou dessas Sim. que eu cobro muitíssimo de mim mesma. Então, e eles andam de mãos dadas, né? Sim. É a autocobrança com a Que leva à autossabotagem. autossabotagem, é. É, E é engraçado, né, porque a gente se cobra tanto, mas as outras pessoas, a gente acaba passando muita mão na cabeça, né, tipo assim: sim, "Ai, o outro pode, ah, a gente dá um jeitinho", e com a gente não, é sim, sempre o chicote nas costas. sim. É engraçado que eu dei aula há muito tempo, né? Eu dei aula de inglês uns 7 anos, assim, em sala de aula mesmo, e depois em casa, né? Aula particular. Mas na sala de aula eu percebi, assim, os alunos com muito medo de errar. Né? Porque a gente, quando está aprendendo o idioma, né? E isso vale agora falando, né, a vida no exterior, quando a gente está aprendendo um idioma, é muito difícil a gente querer se expressar naquele idioma e cometer um erro, porque a gente sabe que a outra pessoa fala melhor que a gente, Sim. né? Então eu percebi esse terror dos alunos. E é impressionante como eu tinha uma super paciência com todo mundo, né? E aí, isso já foi falado para mim em terapia várias vezes, né? Como é que essa mesma paciência que eu tinha com os meus alunos, que eu tenho com amigos, às vezes, quando eu estou Sim. ajudando a Uhum. solucionar um problema, por que que eu não tenho essa mesma paciência comigo, Comigo, com né? a gente, né. Isso é incrível. Meu psicólogo, ele costumava dizer que eu era a pior carrasca. Sim, É, eu era a minha pior carrasca, porque eu sim, estava o tempo todo também estava não, né, até hoje, porque eu acho que sim, é uma coisa que a gente aprende a lidar, é, né, a gente começa hoje em dia eu já consigo observar mais isso, e aí sim. é o primeiro passo, né, a gente primeiro tem que se observar, porque se a gente não entende o que está acontecendo, a gente não consegue lidar com aquilo. Sim, e é muito disfarçada de eu acho que, assim, é um disfarce, às vezes, Uhum, de outros sentimentos, né, que você fala que a gente tem que se observar mesmo, sim. porque muitas vezes a gente pensa que é alguma coisa, assim, sei lá, é um cuidado, uma disciplina, ou é Sim, uma por exemplo: "Não, eu tenho certeza do que eu vou fazer", na verdade, você só tá com medo de realizar aquilo, aí você não realiza dando desculpas, sim. né. Eu falo porque eu muitas vezes quando eu me vejo dando muitas desculpas, eu falo assim: "Espera aí. Por que que eu Porque tô dando tanta desculpa para uma coisa que eu posso resolver agora? uhum, Só que aquilo tá me consumindo de um jeito e às vezes nem é uma coisa tão importante, sim. né? Às vezes é uma bobeirinha, É né? bem isso, né, tipo, às vezes o consumir é muito pior do que você ir lá e fazer aquilo, né, deixar o Isso. medo, de lado. Sigam a gente lá no Instagram, no @soundinbrasil, porque lá tem todas as informações do Longe de Casa e Eu acho que é assim que a gente pisa aqui em outro país, já começa aquela autocobrança de você dar certo, nossa, eu né, acho que porque já quando tá lá, né, é, já fica aquela coisa, já começa, eu acho que a gente lá já se cobra, por sim, mulheres já se já cobram se o cobra dobro muito. do tempo, né, eu acho sempre mais do que os Uhum, homens, mas eu acho que essa cobrança já começa lá quando você toma a decisão. sim, Porque aí você primeiro já né, a autossabotagem já começa aí, se você fala assim: "Ai, deixa vai, todo mundo foi, mas eu não vou tentar não", e você fica adiando aquele sonho, sim, beleza. sim. Mas a partir do momento que você decide, eu acho que a partir daí já começa essa Já começa a cobrança, cobrança, porque aí né. vem a cobrança de você chegar no país, vem aquela coisa muitas vezes de: "Ah, não vou me envolver muito com brasileiro, para tentar Sim, melhorar o inglês", aí já vem essa autocobrança sim. desse tipo. Eu tenho que chegar e arranjar emprego. É, tenho que chegar a arranjar um emprego,
fica no desespero. Sim, Depois arrumou emprego, quero um emprego melhor, um emprego que seja na minha área. E sim. aí depois você começa a se matar nessa coisa, né, de tipo: "Ai, preciso trabalhar, preciso crescer", e aí você começa a se cobrar porque você não tá nem aproveitando a vida. Porque, Nossa, né, você total. saiu do país para ter uma vida melhor. Aí você chega, tá só ralando a bunda no asfalto e não tá É o que a aproveitando. gente até falou no num outro episódio, né, que a gente veio para viver também aqui, Sim, né, então o que que adianta a gente ficar aqui ralando, 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 não tem um momento de paz, não tem um momento de aproveitar mesmo o lugar, sim. né, então isso também é importante. Eu acho que nesse caso é importante que a pessoa se cobre nesse É, sentido nesse de: sentido de "Não, crescer espera aí". É, realmente, parar e ver a vida, né, sim, viver a vida, viver o não que que o só país tem para deixar ela. a coisa passando. É, E, gente, a Dani estava falando das aulas de inglês, né, e sempre que você se lembrar, né, tipo assim, ter vergonha do seu sotaque ou vergonha do seu inglês, gente, basta lembrar da galera da Índia. Porque gente, olha o sim. sotaque deles, e olha quantas vezes eles falam errado, e olha que lá, né, eles têm mais Não, eles o sabem inglês do que a desde gente, né, pequenos, eles desde aprendem muito desde pequeno. pequeno. Mas mesmo assim eles vão lá e metem a cara. Sim, Então assim, sim. usa isso como exemplo, sabe. Eu por muitas vezes, tentei dar um jeito, sabe, no meu sotaque. Eu ficava muitas vezes assim: "Nossa, mas o meu sotaque ele é muito pesado", e aí quando eu falo inglês é mais pesado ainda. E eu ficava muito nessa autocobrança, até eu parar pra pensar, tipo: "Cara, eu não vou, o importante é que a pessoa me entenda. Sim. Não importa se tô com meu sotaque nordestino ou não, ela só tem que me entender, isso é Sim, o mais quando eu dava importante". aula eu falava muito isso, que o importante não era você falar rápido, não era você, ter muita fluência nesse sentido, né, de falar Uhum. palavras difíceis e tal. O importante era você entender e se fazer entender. Se Sim, você consegue se comunicar e entender o que as pessoas estão falando, tá ótimo. Acontece que é muito fácil quando a gente fala, né, sim. eu muitas vezes tive pavor de falar, até hoje gente, eu Até vou hoje, você tem que ligar, você fica inventando mil uma desculpa ali: "Ai, mas eu tenho que ligar", e isso, sim. aquilo, outro, aí você vai lá, liga, consegue fazer o negócio super bem, não cai nenhum pedaço, deu tudo Sim, certo. e assim, eu não sei de onde vem, né, esse medo. Eu já parei várias vezes para me perguntar de onde vem, né, esse medo, essa tensão, mas eu acho que é realmente aquela questão de que a gente não pode muito, a gente não tem muitas opções de erro, né. Sim. Quando você muda de país, eu pelo menos sempre senti essa cobrança de que eu tinha que dar certo aqui, É, né, porque é. eu deixei muita coisa para trás E que era bate a idade, né, importante. bate a idade também, que aí você pensa: "Cara, eu tô, sei lá, com 40 anos, eu não tenho mais chance, tipo assim, não tenho mais tempo pra estar Sim, desperdiçando. Eu sim, tenho que fazer a coisa acontecer pra ontem". sim. E aí só que aí você não percebe que nessa sua autocobrança pra fazer acontecer, você tá se sabotando e a coisa não vai pra frente. Sim, sim, porque a gente acaba achando que não vai ter tempo, É, né, sendo que é muito relativo, as coisas podem acontecer, assim, né, de uma hora para outra, do nada, sim, né, mas existe isso e eu acho que também muito da nossa cultura tem essa questão da cobrança de fora, da né. performance, Não né. posso dizer que a família canadense tradicional se é assim, né, Uhum. que as famílias são assim, mas eu vejo que os latinos, em geral, têm essa cultura. Eu vejo que é muita família que é assim, que tem muita gente, né? Por exemplo, os canadenses, Sim. os indianos mesmo, que estão sempre juntos. Muitas vezes moram famílias todas juntas. Eu acho que a Sim. cobrança aí é muito grande, O né? primo, né, que passou no concurso, você sempre passou no Sim, as concurso. comparações. Nossa, eu acho que isso tem muito do latino, né? Tem É, aquele, o primo que deu certo, tem, né, o melhor amigo que arranjou um bom emprego, é. né? E quando você vai embora, eu acho, não sei, você teve cobrança já na sua casa? Nossa, É, muito. Ainda mais assim, imagina que eu, né, sendo doutora, saí para trabalhar de sim. babá, Aí você já né, tinha avisado ali desde antes, né? foi a cobrança foi maior ainda, né, porque Nossa, afinal de contas eu estava cometendo a maior loucura da minha vida. sim, sim, porque as pessoas não, assim, é muito difícil para uma pessoa que tá fora entender, né? Quando Uhum. você fala assim: "Ah, eu tô buscando emprego, mas é tão difícil buscar emprego no Canadá", por exemplo, a pessoa fala: "Ué, mas entrega o currículo", É, porque no Brasil é diferente, né? sim, São tantas variáveis, gente, faz tanta diferença, né? São tantas coisas que diferem aqui no sentido de trabalho, dia a dia, cultura e tudo que a gente precisa se readaptar mesmo, sim. né. E se você tiver muito dessa autossabotagem e dessa autocobrança, você não faz nada, você não chega a lugar Você nenhum, né. paralisa totalmente. Paralisa, total. Até que você você enquanto você achar que tem que provar as coisas, não Uhum. vai pra frente, né. E, gente, tem uma coisa que bate muito,
É aquela coisa do "eu tenho que". Que na Sim, verdade a gente começa com: "Ah, porque você tem que fazer tal coisa", né, a gente já sim. começa ali desde muito cedo. Eu falo, né, eu me autocobro muito, mas eu sempre fui muito cobrada desde muito cedo na vida. É, isso é E duro, né. aí, isso veio junto comigo até a idade adulta. É aquela coisa que você fica pensando: "Ah, porque quando eu crescer, eu não vou ser assim, eu vou estar livre, não sei o quê". Aí você cresce, você é mil é pior, Você né, tá se livre cobra mais daquela cobrança ainda. externa, mas aí você trouxe toda ela pra Isso. dentro de você, né. Isso acontece mesmo, Aí a quando gente troca, né, se você tem que ir pelo "eu tenho que", né, porque aí chega aqui, aí eu tenho que arrumar um emprego bom, eu tenho que tirar o PA, eu tenho que tirar o passaporte é toda e uma cartilha que é, você toda uma precisa cartilha que seguir. desse tem que, né, que você tem que seguir para você ter dado certo na vida no outro país. Eu acho que lá no Brasil a gente tem uma essa questão da cobrança ela é maior, porque a gente precisa seguir realmente uma cartilha, Uhum. né, você É, é criança, aí você estuda, termina o seu colegial, precisa entrar na sim. faculdade, aqui já não tem essa cobrança, É, a pessoa sai de casa com 16 anos, ela decide o que ela quer lendo fazer, tchau, é. né, se ela quer fazer universidade, se ela quer fazer college ou não, Uhum. né, se ela quer ir trabalhar e pronto, né. Lá então você tem que fazer a universidade, depois da universidade você precisa arranjar um emprego. E aí você precisa provar para todo mundo que, né, você venceu, que você conseguiu terminar a faculdade e arranjar um emprego. Sim. Aí você precisa casar, né, Casar você antes tem que dos casar 30, né, antes dos casar antes dos 30. 30, ter filho antes dos Tem 30, que ter porque filho, senão tem que ter casa própria, né. é, E aí muito disso a gente acaba trazendo para cá também. Porque sim. se você for para as rodas de brasileiros aqui, você vê sempre uma conversa sobre comprar uma casa, sobre quando vai ter um filho, O que é que você está sobre trabalhando o agora? que que você está fazendo agora. E Já claro, pegou o piá. e isso é sempre aquela cobrança externa. "Ah, mas não é cobrança, é bate-papo". Não, gente, indiretamente Uhum. é uma cobrança, porque muita gente depois sai de uma conversa dessa pensando: "Meu Deus, eu tô para trás. É, eu tô pra O trás, meu sim. trabalho é ruim, o meu trabalho não é assim, o meu trabalho não é assado". Vai Mas e as condições, né, como a gente já falou em sim, outros programas, sim. né, as condições pelas quais as outras pessoas vieram e em que condições estamos, Uhum, né. Cada uhum. um tem o seu tempo, Não né. é. Eu me cobro tanto que às vezes não consigo nem lidar muito bem quando a pessoa de fora tá com uma cobrança excessiva, sabe, hoje em Sim, dia, entendo, comigo. sim. "Ah, porque você tem que fazer isso, fazer aquilo outro", pra dizer: "Olha, se você soubesse o tanto que eu me cobro", tipo Você assim, não me cobraria, né. o fato de eu não ter feito isso, de eu não ter conseguido, né, nem assim não ter feito, não Sim, ter não ter conseguido isso conseguido. aqui ainda, não é porque eu não me cobro para não Sim, fazer, você tem noção. sim. Não, é total, porque eu também, às vezes, me incomodo um pouco, não que eu não queira ser Uhum, cobrada de nada, mas eu, às vezes, me incomodo um pouco, porque eu sei sim. a dificuldade que eu tenho quando eu tenho muita tarefa para Uhum, fazer. Então eu já fico naquela cobrança de que eu tenho que terminar aquilo, né. sim. Esse "tem o quê", ele é muito ligado, eu acho que àquela questão de você não se sentir suficiente, É, né, que a gente tem sim. muito quando chega aqui também, eu acho, Nossa, né. bastante. E, né, falando tudo isso, me lembrou um pouco da autocompaixão, né. A Brené Brown, ela fala que a autocompaixão não é se fazer de vítima, e sim você ser humana. Sim. Porque realmente, se você parar para olhar a quantidade o tanto que você se cobra, muitas vezes você se cobra uma coisa que é além do que um humano faria, Sim, e às sabe. vezes as pessoas nem estão te cobrando tanto, por É, exemplo, no trabalho, às vezes você não está sendo nem tão cobrado assim, né? Eu percebo isso muito aqui, sabe, no Canadá. O brasileiro ele se doa demais sim, no trabalho, ele se doa demais em tudo que faz. E sim. o canadense, ele faz o trabalho dele numa boa, faz lá e vai embora. Ele não vai se dedicar A fazer mais do que nem a função comparado com dele. o brasileiro, eu acho, Sim. sabe. Então, a nossa cobrança já vem, eu acho que a gente já tem essa cobrança Uhum. cultural, né. Sim. Eu lembro quando eu fui fazer meu primeiro trabalho aqui, trabalhei lá na Índigo, eu já falei pra vocês, né. E eu fiz no dia da entrevista, eu mandei o meu resumê lá, e aí me ligaram. Aí quando a moça me ligou, ela falou assim pra mim: "Ah, tudo bem e tal", fiz uma mini entrevista pelo telefone, e aí ela me perguntou: "Olha, a nossa entrevista, a segunda fase da seleção é uma entrevista em grupo. Você se sente confortável fazendo entrevista em grupo?" Gente, óbvio que não, né. É Eu humilhação em grupo. Nossa, pra Não mim, pensa eu isso, falei: né. "Gente, eu odeio falar em público", olha que irônico, né. É. Eu odeio, se tem uma coisa que eu detesto é falar em público, e eu falei assim: "Meu Deus", foram 5 minutos, assim, foram acho que ficou, sabe quando para o tempo? E ela Aham. ficou, parece que ela ficou, assim, esperando, sabe. Aí eu falei: "Não, it's okay", mas eu falei com medo aquilo. Se eu tivesse tido mais tempo, mais Uhum. provavelmente, gente, eu não teria ido, sabia? Sim. Porque É, era ia o dizer que primeiro. sim e acabar não indo, né. Ou às vezes nem falaria: "Ah, infelizmente eu não me sinto confortável", sei lá, porque tem gente que Uhum. fala, viu. Sim.
né, tem uma galera que fala. Então, e aí fui, fiz a entrevista em grupo, foi muito desconfortável realmente, né, o meu medo de errar era absurdo, mas eu acho que junto, eu estava com um pouco mais de coragem, eu vim com mais Você vê que coragem. outras pessoas estão ali, né, no mesmo tipo, no mesmo patamar que você, né, Sim, querendo a mesma coisa. sim, eu senti mais eu sentia mais força quando eu cheguei. Eu acho que Uhum, depois essa coragem foi diminuindo com os próprios obstáculos que você vai enfrentando, né, inclusive com o idioma, alguns trabalhos que você encontra por aí, mas, enfim, sim. no começo eu acho que eu estava mais sangue nos olhos, sabe, depois você começa, assim, a afrouxar um pouco mais, eu tenho essa sensação, né. Na época que eu trabalhava como babá, né, você falando agora de trabalho, era uma fase que eu me cobrava muito mais, que você falou essa coisa do brasileiro quer fazer além do que é a função. Então eu me estressava muito, porque eu não ficava naquela coisa do só cuidar da criança, eu queria meio que educar a criança, ser quase que uma mãe da criança. Então Entendi. tinha coisas que qualquer outra babá não ia ligar, tipo assim: "Ah, tá fazendo essa malcriação?", tipo: "Ok, já A mãe passou se minha vire. hora, mãe que se vire". E aí eu ficava estressada com aquilo, tipo: "Ah, mas ai, mas ela não devia, né? Por que ela não faz isso? Por que isso, aquilo, outro?". E aí era algo assim, ou então já era final de semana, eu estava lá junto na casa e eu sabia certas coisas e aquilo me estressava de uma maneira, sabe? E vinha aquela Sim. autocobrança, então, de ser muito mais do que uma babá, né? Educar a Uhum. criança, ser a mãe da criança. Não é à toa que as mães, tipo, né? Não, tem mãe Modesta à que parte, a simplesmente me adorava larga. como babá. É, não, e outras vezes simplesmente tem mãe que larga, porque vê que a Sim, babá realmente dá tudo, né. sim, Quando eu dava aula também eu tinha essa eu vivi muito tempo com essa questão, e eu até falo, assim, que hoje seria muito mais simples eu dar aula do que naquela se época, seria tivesse muito menos pensado, sofrido, é. porque eu lembro que na época que eu dava aula, eu me cobrava demais pelo fato de os alunos não estarem aprendendo. Uhum. Então se tinha, sei lá, tinha 10 alunos numa sala que eram ótimos, estavam entendendo tudo, levando tudo numa boa, 2, 3 não estavam entendendo, eram mais fracos. Para mim, era culpa A minha. culpa sua, é. Então eu sempre Coisas que não tinha. estão na nossa mão, né, de controlar. Sim, e aí eu sempre ficava com essa cobrança, e além disso, quando eu cheguei aqui, ficava aquela cobrança, porque assim, gente, eu dava aula de inglês, como é que eu não sei essa É, como é que eu não palavra? posso não Como posso é que eu não errar sei nada. essa, esse tempo verbal? Como é que, ou Sim. esse tempo verbal? Como é que essa, sei lá, essa expressão aqui eu falei Uhum, errado, uhum. sabe? E isso foi muito difícil. Até hoje eu ainda preciso me educar nesse sentido. É bem Sim, difícil para mim às sim. vezes. Eu lembro também que na época do doutorado foi uma fase que, inclusive, foi a primeira vez que eu tive o burnout, exatamente por causa dessa minha autocobrança. Sim. Porque eu sempre criava uma lista de tarefas que hoje em dia eu vejo que era, tipo assim, humanamente Insano. impossível. E era aquela coisa do, se eu me propus a fazer 100 coisas até amanhã, eu vou te entregar essas 100 coisas até Ai, amanhã. gente, isso é Nem que eu não muito de quem durma, nem que eu se não cobra, coma, né? nem que eu não vá ao banheiro. Eu lembro que tinha dias que que eu ia pra, sei lá, eu saía de casa 6 e alguma coisa pra estar lá 7 e ia ao banheiro quando em casa. 4 horas da tarde eu percebia que eu não tinha parado para ir ao banheiro. Sim. Sabe, era aquela Ai, já coisa do aconteceu meu comigo. Deus do É, céu, porque aí sabe. entrou no hiperfoco já, É, né. mas era essa coisa porque eu tinha que performar, porque eu tinha que entregar o resultado, tinha que levar trabalho para casa, tinha que trabalhar sábado e domingo, e não é Sim, à toa que eu adoeci, claro. e tipo assim, nunca mais voltei para a área também. Nossa, e o medo de errar, né, Jana? Porque Sim, assim, eu acho que pra mim, por que que eu me cobro tanto? Porque eu tenho sim, muito medo de de errar, errar, né. sim. Eu sei que se eu fizer alguma coisa errada, as pessoas vão falar assim: "Não, tá tudo certo, tá tudo Uhum, bem", uhum. mas pra mim vai ficar aquela sensação horrível É, de errei, sabe. sim. E eu acho que tem muito a ver com o que você falou, né, aquela cobrança desde que você é pequeno, né, que às vezes ela é inconsciente, vem inconsciente da família, né, Uhum, mas sim. atrapalha demais, eu acho, porque você cresce e percebe que aquilo te afetou, né, É. porque você não tá conseguindo tomar decisões, assim, muito saudáveis, né, quando você nega alguma coisa ou fala que não é capaz de fazer, Sim, né, porque quantas vezes a gente já se pegou, né: "Ai, eu não sei se eu sou o suficiente, se eu sou sim. capaz o E suficiente", pra né. falar e às vezes pra coisa que você fez muito mais difícil, sabe. Tipo assim, você fez outras Exatamente. coisas antes que foram muito mais difíceis do que essa, e você Sim, tá se sentindo incapaz por causa da autocobrança. total, E é. nessas horas, assim, quando você começar a se punir, um exercício super simples é pensar o seguinte: se fosse uma amiga minha que tivesse feito isso, eu ia falar isso que eu tô me falando pra ela, Sim, sabe, o que é eu que eu sempre diria? faço isso. Eu comecei a usar essa técnica, porque eu falei: "É a única forma, de eu conseguir me acolher mesmo", Sim. sabe. Até nos meus momentos nem de autossabotagem e de
Mo Autocobrança. autocobrança, é. Mas até nos meus momentos de tristeza, de decepção e tal, de eu me Uhum. permitir sentir aquilo, Sim, né, porque às vezes a gente fica assim: "Ai, não posso estar triste agora, porque, é, ai, todo mundo gostaria de estar aqui e eu tô triste porque eu tô aqui". Não, gente, poxa, eu também tenho esse direito de estar triste, sim, porque tô de ter aqui e nesse sentimento. momento não queria estar, sei lá, né. Sim. Vocês sabem, né, que a gente fala eu até ouvi essa frase outro dia, de que a gente fala mais com nós mesmas do que com qualquer outra pessoa, ou não, viu, não sei. É. No Se bem meu que, caso, eu não sei. tem gente que, uma vez eu estava perguntando, né, quando a pessoa, tipo assim, se ela falava com ela mesmo, quando ela pensava, se era a voz dela ali na cabeça, como é que era, e eu percebi que não, viu, que nem todo mundo. É, então. Mas, assim, na gente mesmo, eu Sim. comigo eu falo mais comigo mesmo do que com É, outra. Eu tô não. conversando, mas eu trabalho de casa, né, Nossa, trabalho de é. casa, trabalho sozinha, então, eu tô ali conversando comigo mesmo o tempo É, todo, não, né. eu também converso bastante comigo mesma, que eu falo muito, né, então eu então às vezes é meio difícil saber. Mas, né, assim, eu converso bastante comigo mesma, e aí eu ouvi isso, né, que a gente fala mais com a gente, né, do que com qualquer outra pessoa, então e mesmo assim, a gente ainda é nosso pior crítico, né. É, Que tem a questão da autocobrança, tem a questão da autossabotagem, mas também tem a questão da autocrítica, porque sim, tem gente que não tem nenhuma. né. Não Quem é? deveria ter, não tem. Deveria ter e não tem. Isso é importante, que é diferente de autossabotagem de Sim, auto, né, de autoconfiança, sim. né. E se você falou de autocrítica, né, porque existe uma diferença, como você falou. A Sim, autocrítica é perceber que você errou em alguma coisa e querer melhorar. sim, Então, isso é o normal, isso é o que realmente nos faz crescer. O problema é quando essa autocrítica leva a essa cobrança excessiva, que faz com que você se atrase, com que você fique doente. sim, Porque se você entra nesse ciclo de autocobrança excessiva, de trabalhar cada vez mais, de não ter um momento ali de você se divertir, de você ter paz, você vai acabar não, adoecendo. vira autoflagelo, né. Mentalmente mentalmente Autoflagelo. e fisicamente também, porque uma Sim, coisa acaba levando a outra, né. sim, eu acho que aqui, aqui no exterior em geral, né, quando você muda de país, a primeira coisa que tem que estar em dia é a sua saúde mental, É, porque é a coisa que mais vai ser sim. afetada, não é o frio, para mim pelo menos assim gente, tudo você se adapta, sabe, o frio Uhum. você consegue se adaptar, as estações do ano você consegue se adaptar, o sistema de saúde você consegue se adaptar, tudo você se adapta, você vai aprendendo com o dia a dia, mas se a sua cabeça não estiver bem, aí nada vai Nada funcionar, funciona. né, nada funciona. E assim, quando você tem essa questão da autocrítica também muito, presente, que quando se torna em autocobrança, Uhum. aí é complicado, mas tem que ter, né. A Sim, sensação de você fez uma coisa errada aqui, né, ou em qualquer outro lugar, mas você pensar que: "Não, beleza, parei aqui e agora eu vou recalcular minha rota e vou fazer diferente", né. É diferente de você estar nessa autocobrança exagerada, né. assim. Você falou até da Brené Brown no outro bloco, tem até uma outra frase dela aqui que a gente tinha anotado, né, que a palavra ou a frase mais comum entre pessoas ansiosas e deprimidas é "não sou suficiente". Vocês já leram algum livro dela, gente? A Brené Brown é uma autora que escreve muitos livros, ela fala muito sobre vergonha, sobre culpa, Uhum. sobre autocompaixão. Os livros dela são mais técnicos porque ela é pesquisadora. Ela Sim, pesquisa muito, né, sobre esses temas fez teses e tal a respeito desses temas. Mas é muito interessante porque ela fala que às vezes nem é a autocobrança e a autossabotagem, às vezes é a vergonha. E eu sim. já me parei várias vezes, eu já parei para me avaliar várias vezes e realmente às vezes é a vergonha mesmo. Por exemplo, o medo de você cometer um erro é por quê? É, É só o medo é. de você passar uma Que vergonha. nem o inglês mesmo, né, falar o inglês, a autocobrança de falar o inglês errado, mas no fundo é a cobran é o medo de você errar ali, né, da vergonha que Sim, você vai porque passar. se você falar alguma coisa, falar qualquer coisa errada, o Hã. máximo que pode acontecer é alguém não entender ou alguém dar Sim, risada porque você falou uma coisa engraçada. Mas eu acho que pra gente é humilhante, né? sim, Talvez ainda nada eu me vai sinto cair um mal. pedaço, Sim, é. eu aprendi que muitas vezes é muito difícil a gente se colocar no lugar do outro, mas eu parei para pensar nos meus amigos lá no Brasil que eram estrangeiros, Uhum. que a gente tirava o maior Nossa, sim, sarro, você vê né? um Que gringo falando lá no Brasil, tentando falar português, falar altamente errado, o sotaque pesadão e eles não estão nem não aí. estão nem aí, a gente ainda tira o sarro, porque eu lembro que quando eu É, trabalhava na empresa lá no Brasil,
eram muitos americanos, muitos argentinos e tal, o brasileiro enchia o saco de todos eles, Sim, e principalmente por causa das palavras, ensinava um monte de palavra errada, justamente para as pessoas errarem. Então, a gente, né, se colocando no lugar, assim, do outro, a gente vê que isso é universal, não é que o sim, brasileiro é super gente boa, paz e amor quando você vai para lá, né. O sim, brasileiro também faz as suas dá as suas tiradinhas de sarro, a gente sabe bem, sim. né. E isso é realmente a questão da vergonha, né. É. O outro lado da autocobrança também é o controle, porque muitas vezes você quer tentar controlar o que é que vai Sim, acontecer à sua volta, o que é que vai acontecer com a sua vida, quer ter e a tudo, gente e a gente né. não tem controle do que vai acontecer amanhã, Sim, sabe. Eu posso, sei lá, acordar que nem hoje, por exemplo, que eu acordei super doente, não consegui trabalhar pela manhã, né, tinha vários planejamentos e não consegui. sim, Então é aquela coisa de você tentar, assim, se preocupar com aquilo que você possa realmente controlar. sim. Não tem como amanhã controlar se vai chover ou se vai fazer sol, Essa sabe. necessidade de controle também pega. Eu acho que muita gente aprendeu e muita gente não, porque vou falar pra você que é muito difícil, né. Eu Sim, também tenho essa necessidade de controle muito alterada em sim. mim. Sempre preciso estar com tudo em ordem, Uhum. né. E eu acho que na pandemia a galera aprendeu um pouco mais. A gente viu que não E dá para foi controlar até que nada. aconteceu, né, a vida virou É. de cabeça para baixo, assim, da Não dá noite para para o controlar dia. nada, não dá para controlar a empresa, não dá para controlar dinheiro, não dá para É, controlar nada, você tem que fazer e vai no flow, né. sim. O que o pessoal vai fazendo, você vai fazendo atrás, não tem muito o que fazer. Então, né, eu acho que aí era pra gente ter aprendido um pouco, né, a dar uma pausa, né, a olhar com menos intensidade para as coisas, mas Para é as coisas. difícil. É muito complicado, é. A gente acha que talvez 2021 ainda estava aprendendo um pouquinho, aí já É, passou, aí começa a esquecer do é. perrengue. É, porque eu acho que eu lembro que logo que acabou a pandemia, né, assim, logo que as coisas começaram a abrir mesmo, eu era muito paciente, assim, tinha muita fila nos lugares, Uhum. tinha muita: "Ai, mas graças a Deus a gente tá fora". É, Não, tá mas poder você sair de via, casa, né. todo mundo, assim, você não via a galera reclamando, Sim, né, porque a galera saiu, porque tal. Só que aí logo depois começou de novo já, né, o povo já começou a reclamar outra vez, tudo já voltou ao esquece. normal, né, e aí esquece. Para terminar o nosso programa de hoje, nós temos uma coisa importante para dizer para vocês, que a gente não precisa provar nada para ninguém. Sim. Né, não precisamos provar nada para ninguém. Na verdade, eu acho que, é claro, é muito bonito isso, né, falar assim, É né, lindo na teoria, a gente é sabe, mas muito é tem lindo que na é coisa que tem teoria. que se lembrar, né. Sim, eu acho que é importante, às vezes, a gente parar e pensar realmente, né, eu tô aqui pagando as minhas contas, trabalhando, me virando, aí a pessoa vem e pergunta: "Nossa, mas você tá fazendo faxina?", sei lá. Uhum. "Sim, tô fazendo faxina". "Nossa, tá, gente, e?", É, né. Eu acho que é a questão da gente: eu tenho que provar o quê pra essa pessoa? Eu não tô pagando sim, minhas contas, sim. né, não tô morando num outro país como eu queria morar, então E pronto, o às vezes problema é e às vezes dele. tá feliz, né, porque assim, você não tem que ter um emprego, nossa, ganhando Exatamente. horrores. Tem gente que não, tem gente que quer um emprego realmente mais simples, quer viver a vida ali pacata e tá tudo certo, Sim, sabe. e eu acho que eu admiro muito isso aqui, não sei como são outras culturas, mas no caso aqui eu vejo uma liberdade maior de você terminar, por exemplo, o seu high school e decidir que você quer ou trabalhar, ou só estudar, ou estudar trabalhar e na trabalhar. construção, Exato, o cara quer ser pedreiro, ele vai ser pedreiro, a gente tem esses desejos quando é criança, né, "Ah, eu quero sim. ser professor, eu quero ser, entregador de gás", eu lembro que o meu irmão queria ser Uhum. entregador de gás, gente. E assim, a gente até leva isso como uma brincadeira, né, a gente Sim. fala assim: "Nossa, pensa, eu queria ser, sei lá, Já quis ser aeromoça, só aeromoça pra quando ficar era criança". viajando. E aqui é uma coisa tão levada a sério que a pessoa fala assim: "Não, eu quero trabalhar na obra ali". "Oh, que legal, e É. mas você por quê? Você quer trabalhar na obra, você quer carregar peso, você". As pessoas começam a conversa, né, não é Sim. aquela coisa: "Nossa, mas na Nossa, sério? obra", Mas aí você vai né. ficar dor nas costas depois, e isso, aquilo, outro, né. A pessoa já começa a querer te convencer a não fazer aquilo, E até sem nem saber o se você não está feliz com aquilo, né, tipo. Sim, e até a cobrança até monetária, né, financeira, de status mesmo. Claro que aqui é bem diferente, questão econômica e tudo, mas no Brasil vem essa cobrança, né, você vai Sim, trabalhando disso, é, né. Então eu acho que a gente traz isso muito para cá também, né. sim, Então sim, lembrar sempre que não somos perfeitos, não devemos nada a ninguém,
né? É, e que a gente não veio pra cá pra se castigar, né, a gente veio pra cá para viver, Sim, se a né. gente veio para viver um É, sonho, né, que é o que a gente sim. fala, né, aquele sonho canadense, né, a gente sempre Uhum. escuta É, muito isso, então vamos transformar isso aqui num sonho mesmo, não vamos transformar isso aqui num pesadelo, né. sim, por Que tem favor. muito sonho ruim no meio desse É. percurso aí, viu, É, tem que gente. lembrar que nesse sonho, né, a gente erra, a gente descansa, começa novamente, Sim. e assim por diante, tem que ser realista também, mas não esquecer nunca do porquê você está aqui. Sim, e celebrar as pequenas vitórias, gente. Uma piadinha que você entendeu, que antes você não É, entendia, né? Todo mundo tirou o sarro da sua cara ali, hoje você já sabe, né? Então é uma vitória. O sim, primeiro telefonema que você deu, sim, né? O primeiro ônibus que você pegou, ah, é bobeira. Não, não é, não é. gente. É uma conquista diária, né? E no Brasil, vocês, né, vocês que estão lá aí e a gente tá aqui, no Brasil a galera tem as suas conquistas e a gente tem as Uhum, nossas aqui. isso, Então, tudo lindo. tudo certo. Então vamos embora, senão a gente vai Bora! ficar mais horas e horas aqui falando, É, se deixar, minha gente, vai que vai. E vamos lembrar que a gente pode estar até longe de casa, né, Jana? mas Mas nunca nunca longe longe do do coração. coração. Um beijo, galera. Até a Beijão, próxima. gente.